Alô, lotequeiros de plantão! Vamos para os meus palpites para a Loteca Concurso 1146 que ocorrerá neste final de semana. E o primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Fortaleza. Fortaleza jogando em casa contra o Corinthians no Castelão. O time vem embalado de várias vitórias consecutivas pelo Brasileirão e Copa Sul-Americana jogando em casa. Fortaleza vem com uma performance muito boa em casa contra um Corinthians em crise, né? Se classificou na Copa Sul-Americana nos pênaltis, perdeu em casa para o Bragantino, mas acabou passando nos pênaltis. Nesta partida, pessoal, eu vou usar meu primeiro duplo, porque o Corinthians costuma aprontar. Quando a gente menos espera, é um time de camisa pesada e vence. Eu vou abrir um duplo em Fortaleza e Corinthians. Lembrando, pessoal, que o concurso do meio de semana não acumulou, uma pessoa ganhou mais de 400 mil reais, quase 500 mil sozinha, né? Ou então foi algum grupo de amigos que fez uma aposta, foi uma aposta ganhadora, né? E pode ter investido um bom jogo e ter ganho essa loteca 11,45 do meio de semana, né? Lembrando que nesta eu vou usar 5 duplos nesses meus palpites de final de semana. E o jogo 2, Atlético Goianiense e Juventude. Jogo complicado, as duas equipes estão precisando da vitória, principalmente o Atlético Goianiense, que na última partida venceu, depois de mais de 10 partidas sem vencer, venceu um jogo, venceu o Inter por 1-0, contra um Juventude que jogando em casa é bem forte, mas fora de casa já não é tão bom. Apesar de que vem de uma vitória contra o Atlético Paranaense fora de casa, o Juventude por 2-1 surpreendeu muita gente, né? Foi considerado uma zebra na rodada do final de semana passado. Vou aqui, pessoal, de vitória do Atlético Goianiense, acreditando que o time agora voltou com tudo. E é um time bom que tem perdido várias partidas, mas forte, que vai lutar até o fim para não ser rebaixado. É o lanterna, mas mostrou força e venceu o Internacional na última partida. Jogo 3, Santos e Amazonas. O Santos perdeu no primeiro turno para o Amazonas por 1-0. Vem de derrota em casa para o Avaí e de empate fora de casa contra o Guarani. Vem de 2 jogos sem vencer. Mas aqui eu não vejo outro resultado que não a vitória do Santos. Então eu vou de Santos no jogo 3, na coluna 1. Jogo 3. Jogo 4, Ituano e Goiás. O Ituano deu uma melhorada. Nos últimos 5 jogos em casa não perdeu nenhuma partida. O time está lutando contra o rebaixamento. Nos últimos 5 jogos em casa empatou 3 jogos difíceis e venceu 2 partidas. Está invicto a 5 jogos em casa contra um Goiás que fora de casa nos últimos 5 jogos perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas uma partida. Foi justamente o Guarani, que é outro time que luta contra o rebaixamento. Eu aqui acredito no Ituano nesse jogo, mas por precaução vou de Ituano e Goiás. Por quê? Porque é um jogo aberto. As duas equipes precisam da vitória. O Goiás porque precisa do G4, precisa crescer na competição para lutar por G4, e o Ituano porque precisa sair. O empate não interessa para nenhuma das duas equipes. Não é interessante para nenhuma das duas equipes. O jogo 5 talvez seja o jogo mais pegadinha da rodada, né, pessoal? Mas Palmeiras foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil. Agora só resta o Brasileirão. Aqui é difícil acreditar em outro resultado que não seja a vitória do Palmeiras. Porque, pessoal, só tá nessa competição agora. O elenco é bem mais forte do que o do Cuiabá. Essa equipe do Palmeiras, nos últimos 5 jogos com o Cuiabá, que eu acredito são os 5 confrontos que eles tiveram entre eles, foram 4 vitórias do Palmeiras e apenas um empate, que foi um jogo que foi lá na cidade, em Cuiabá, né, na capital do Mato Grosso, e foi um empate em 2022. Depois só deu o Palmeiras. Os últimos 2 jogos lá, o Palmeiras venceu por 2-0 e jogando em casa, o Palmeiras venceu uma por 1-0 e 2-1. Então aqui eu vou de Palmeiras na coluna 1, no jogo 5. Jogo 6, Atlético Mineiro e Fluminense. Aqui, pessoal, jogo dificílimo. O Fluminense se classificou na Copa do Brasil, tirou o Grêmio nos pênaltis.
após vencer a partida de volta por 2-1, contra um Atlético Mineiro que em casa, nos últimos 5 jogos venceu 4, empatou 1 com Cuiabá, né? Fluminense fora de casa, nos últimos 3 jogos perdeu, mas antes venceu 2, então um jogo difícil, mas aqui o Atlético Mineiro é favorito e é nele que eu vou na coluna 1, no jogo 6. Jogo 7, Bahia e Botafogo do Rio. Aqui é um jogo dificílimo. O Botafogo ainda está engasgado com o Bahia, depois de ter sido eliminado na Copa do Brasil. E eu vou abrir um duplo, acreditando que esse jogo vai pegar fogo. Uma das duas equipes irá vencer, na minha opinião. Ambas precisam da vitória, mas quem puder triplar nesse jogo, tiver recurso, esse é o jogo para triplo, viu? Jogo 8, Criciúma e Grêmio. O Criciúma aqui precisa desesperadamente da vitória junto com o Grêmio. Por quê? Porque o Criciúma precisa se distanciar da zona de rebaixamento. E acreditando nisso, sei que o jogo é difícil para o Grêmio. O Grêmio tem um histórico muito bom contra o Criciúma, apesar de que a última vez que se enfrentaram foi pela Série B, né, no estádio do Heriberto Wilson, na casa do Criciúma, e deu o Criciúma por 2-0. Isso em 2022, né? As equipes voltam a se enfrentar e é um jogo dificílimo. E eu vou de Criciúma, empate, mas quem puder triplar também é um jogo para triplo, porque o Grêmio vai por tudo ou nada nessa partida. Precisa vencer também. Jogo 9, Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani. Jogo difícil, o Guarani melhorou bastante nos últimos jogos, venceu fora de casa a Chapecoense por 4-0, contra um Botafogo de Ribeirão Preto que nos últimos 5 jogos em casa empatou 3, venceu apenas 1 e perdeu outro. Eu vou acreditar no equilíbrio dessa partida e vou de empate. Apesar de que o Botafogo de Ribeirão Preto surpreendeu o Mirassol e venceu fora de casa por 2-1, mas eu acredito que nesse jogo não vença. Eu vou de empate seco nessa partida. Jogo 10, São Paulo e Vitória. São Paulo, franco favorito, mas é bom lembrar que o Vitória aprontou, né, para o time do Palmeiras. No Allianz Parque venceu por 2-0, mas nos últimos 5 jogos só venceu essa partida e perdeu outras 4. Eu vou acreditar na força do São Paulo jogando no Morumbi e vou de São Paulo na coluna 1. O histórico é muito positivo contra o Vitória da Bahia. Nas últimas 5 vezes que enfrentou, venceu aos 5 jogos o São Paulo. Desde 2017 para cá, não perde para o Vitória. Os últimos 5 jogos só deu São Paulo 5 vitórias seguidas contra o Vitória. Jogando em casa, vou acreditar na força do São Paulo. Jogo 11, Chapecoense, que não vem nada bem na Série B. Nos últimos 5 jogos em casa, perdeu 3, empatou 2. Fora de casa, também a equipe não vem bem. É difícil a situação da Chapecoense contra um CRP que também, fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou 1. E, pessoal, pelas análises desse jogo aqui, não dá para acreditar em outro resultado que não seja um empate entre as duas equipes, viu? São muito parecidas, não vencem há muito tempo. E eu vou de empate seco. Mas quem puder usar um triplo aqui, pode triplar, que tudo pode acontecer nessa partida também. Lembrando, uma grade de jogos muito difíceis. Jogos muito difíceis nessa rodada. E vamos chutando aqui, baseado em análises. Mas, pessoal, como eu digo sempre, use a intuição de vocês. Coloque o duplo onde vocês acharem melhor. Eu só estou apenas dando os meus palpites, né? Abalizados e analisados de acordo com o que eu estudei jogo a jogo. Jogo 12, Vila Nova de Goiás e América Mineiro. Um grande jogo pela Série B, entre duas equipes que lutam pelo acesso. O América Mineiro nos últimos 5 jogos fora de casa não vem bem. Empatou 4 e perdeu 1, né? Não conseguiu vencer, mas também não perdeu tantos jogos. Contra um Vila Nova que em casa, nos últimos 5, venceu 3 e empatou 2. Acreditando nesse equilíbrio todo, eu vou usar um duplo e vou de Vila Nova e empate. Acredito que o Vila ou vence esse jogo ou empate. Eu usei meu último duplo, dos 5 que tem, eu usei os 5. Jogo 13, Inter e Cruzeiro. O Inter precisa desesperadamente da vitória, apesar de que tem alguns jogos a menos do que seus adversários que estão brigando contra o rebaixamento.
O Inter, que venceu seu último jogo pelo Brasileirão por 2-1, venceu o Juventude, né? Contra o Cruzeiro, que fora de casa aprontou contra o Grêmio e contra o Botafogo. Venceu por 2-0, 3-0 e perdeu 2 e empatou 1 nos últimos 5 jogos. O Inter precisa da vitória, mas vai ser muito difícil vencer o Cruzeiro. Vou acreditar no desgaste do Cruzeiro, né, que vem de um jogo difícil contra o Boca Juniors pela Libertadores. E vou acreditar que o Inter vai reagir, porque precisa. E vou de Inter na coluna 1 no jogo 13. Jogo 14, Flamengo e Bragantino. O Flamengo vem bem desgastado para essa partida. Contra o Bragantino precisa dar uma resposta, pois foi eliminado, né, da Copa Sul-Americana pelo Corinthians nos pênaltis. A equipe fez uma grande partida e venceu o Corinthians por 2-1, mas nos pênaltis perdeu. Vou de empate seco, acreditando que o Flamengo não vai conseguir vencer esse jogo por estar desfalcado e com vários problemas para essa partida. Inclusive o técnico Tite, após a partida na altitude, teve problemas de saúde e foi internado no hospital. E tem vários problemas, Pedro contundido, Arrascaeta, vários jogadores. Eu vou de empate seco, mas quem puder usar mais algum duplo aqui, eu iria de empate e Bragantino. Jogo muito perigoso, onde o Bragantino pode surpreender e vencer essa partida. Quem tiver recurso para triplo, pode triplar. Tudo pode acontecer, mas na minha humilde opinião, o Flamengo não é favorito nessa partida, mesmo jogando em casa, devido aos problemas que a equipe vai passar, de desfalque, com o técnico doente, né? E boa sorte a todos, pessoal. Aí estão meus palpites, humildemente, para todos. Se inscrevam no canal, curtem, compartilhem, comentem de onde vocês estão assistindo. Boa sorte e vamos rumo aos 14 pontos. Um dia chegaremos lá, pessoal. Lembrando que esse concurso valerá R$200 mil para este final de semana. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.